Olá! Hoje o programa é gravado, mas nós vamos falar sobre a lei da destruição, que é prevista no Livro dos Espíritos, juntando com o Apocalipse Caibar Schutel e o comentário de 2019, o ápice da transição planetária. Então, vou tentar ser um pouquinho mais rápido, né? Vamos pedir a Jesus que nos auxilie nesse estudo, para que nos conduza pelos pensamentos objetivos, lúcidos, nos mostrando efetivamente o amor de Deus, apesar de toda essa destruição, pois compreendemos que o momento é chegado e que aqueles que se vão por merecimento, ficando aqui aqueles que devem reconstruir ante a sua expiação. Pedindo autorização ao diretor espiritual dos trabalhos de hoje, damos por abertas as nossas atividades. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Livro dos Espíritos, Lei da Destruição, Lei de Destruição. 728. A destruição é uma lei da natureza? É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Atenção para esta frase: renovação e melhoramento dos seres vivos. Nós ouvimos, claro, que o pessoal não vai perder a oportunidade de politizar a situação e culpar alguém. Achar efeitos estufa, que a natureza vem sendo degradada pelo homem e que a agricultura tem a ver com isso. Pessoal, o planeta, ele se renova. Nós estamos em plena era do degelo. Quem assistiu aquele filme 10.000 AC, ali começou o degelo. Ainda era a idade do gelo. Nós estamos no degelo. Simples assim. E a natureza, ela não dá saltos, como o nosso Maida gosta de nos lembrar. O que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, e foi isso que me inspirou, né? Minha terra, foi vento úmido vindo do norte, frente fria subindo da Argentina, e uma massa de ar quente aqui no sudeste que não deixa a chuva passar. Pronto. Isso não tem nada, isso acontece anualmente, isso acontece a cada 2 anos, isso acontece a cada 5 anos. Não há nada de anormal nisso. E nós estamos vendo aqui que os espíritos já nos orientam. Então, espíritas, principalmente espíritas, parem com essa história de acreditar em ladainha e sejam mais técnicos, sejam mais estudiosos. E aqueles que não são espíritas, mas que gostam do espiritismo, a ordem é: amai-vos e instruí-vos. Sem instrução, nós acreditamos em absolutamente tudo. 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Deus é perfeito. Nós é que nos destruímos. O tempo da destruição é aquele que a natureza sabe quando é. Pandemia. Eu falei exatamente isso durante a pandemia, nos nossos programas do Evangelho do Caibar Schutel. Tudo a seu tempo. E aqui, ó, 2019, o ápice da transição, ali se iniciou a parte aguda.
E todo mundo querendo achar um culpado. Aqui no Brasil. Fora o pessoal entendeu. Mas aqui queriam achar um culpado para chegarmos nisso que estamos agora. E continuam querendo culpar alguém que já não tem mais culpa de nada. Continuam aqui os espíritos. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. É necessário. E aí é o tempo da destruição. Antes de eu passar para a próxima, que é a 737, eu vou reler aqui. Ó. Vejam aqui o que dizem os espíritos. Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Vamos aqui para o Apocalipse de Kaibachuta. Aqui. A pregação do Evangelho, os tempos da ceifa. Capítulo 14. Diz o Eclesiastes que tudo tem o seu tempo. E todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Todo propósito debaixo do céu, aqui na terra, tem o seu tempo. Aí abre aspas aqui para Eclesiastes. Há tempo de nascer, de morrer, de plantar e de se arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de guerra e tempo de paz. Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Séculos depois, creio eu que 22 séculos depois, até mais, vem o Livro dos Espíritos afirmando o Eclesiastes. Tem culpado mesmo? É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que o protagonizar. É o que Jesus diz. Porque tudo tem o seu tempo. Somos instrumentos de Deus para que a lei de Deus e a vontade dele se faça. Nós só não podemos sair por aí aprontando, né? Então vamos voltar aqui, 737, depois eu volto aqui para o Kaibachuta. Flagelos destruidores, que é o que estamos passando agora. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Olha, se o vírus da Covid foi ou não foi inventado em laboratório, isso eu não sei. Eu sei que se aconteceu, foi por permissão de Deus. E se foi por permissão de Deus, Deus utilizou algo ruim que nós fizemos para o propósito do bem que Ele quer de todos nós. Deus sabe usar as nossas trapalhadas para que a vontade dele prevaleça e tudo o que precisa acontecer, aconteça. Então vamos ver com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores. Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e a chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Aqui o Herculano Pires faz um adendo, e aqui vide item 744. Mas eu quero antes dizer uma coisa aqui, ó. Transtornos são frequentemente necessários. Então, esqueçam esse papinho furado de efeito estufa e natureza, e homem isso, e homem aquilo, e combustível fóssil, e a culpa é da agricultura. Deus tem o seu tempo, e agora é o tempo de ceifa.
para a regeneração planetária. Ah, mas vai sobrar só gente ruim? Não. O pessoal ruim que vai ficando, né, que continuam fazendo maldade, esses na hora certa também vão embora. Só que eles não ficarão aqui, neste planeta. Espero que eu fique, né, até chegar em Júpiter, que é o meu objetivo. Mas esses vão para o planeta que está saindo do primitivo, entrando no provas e expiações. Por mais que nos doa, que a gente fique com raiva, Deus sabe a hora. Há tempo de matar e tempo de salvar. E a morte, só Deus é que sabe a hora. A morte e a vida a Deus pertencem. A salvação, quando Deus entende que deve ser salvo e não morrer naquele momento. E aí entra Jesus para nos curar. Mas enquanto não nos curamos, vem a morte nos ceifar. Vem o flagelo para que nós nos condoamos daquelas pessoas, para que a fraternidade possa aparecer. E as maldades continuam fazendo, né? O pessoal tem gente assaltando, tem dinheiro do governo que não chega, né? Para aquele pessoal lá sofrido. Gente atrapalhando os civis que estão lá ajudando nos salvamentos, tem de tudo. Mas esses que praticam a maldade, gente parando os caminhões de mantimento para ver documentação. Olha, ver se não é droga que tem lá dentro, faz lá a perícia que tem que ser feita e solta o caminhão. Vão pedir nota fiscal de doação, como estão pedindo aí? Pelo amor de Deus. Isso é a maldade. Pessoal saqueando residência e loja, isso é a maldade. São esses que mais adiante vão responder em outro planeta, porque aqui já não dá mais. Então, nós temos aqui transtornos são frequentemente necessários, o que acaba com essa papagaiada toda. E o Herculano diz aqui, essa resposta, aqui é a nota do tradutor, que é ele mesmo. Essa resposta coloca de maneira bem clara o problema dos saltos da natureza de que tratamos em nota anterior, o salto qualitativo a que se refere a dialética marxista e que, para alguns, contradiz a ordem evolutiva da doutrina espírita. É exatamente essa espécie de transtornos que apressam o desenvolvimento. Como se vê, o Espiritismo reconhece a existência e a necessidade desses transtornos, mas integrados no processo geral da evolução, não os admitindo como quebra desse processo, ou seja, pondo à margem a doutrina marxista que prega um outro tipo de destruição, né? Uma destruição moral. E aí ele nos remete aqui ao item 744. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Então, esses flagelos, eles aparecem para que a nossa liberdade surja com mais força e progridamos. Porque sem liberdade não tem progresso. Lei de liberdade. Mas saibamos usar a nossa liberdade. Não é também aquela frase chavão que está para liberdade com responsabilidade. Nada disso. Liberdade. Ponto. Com o evangelho embaixo do braço. Saibamos usar a liberdade quando o nosso dever surge em relação ao nosso companheiro de jornada. Quando o nosso dever aparece, é porque o nosso direito terminou. Certo? Então, aqui tem a 738. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal, saber o que é o bem e saber o que é o mal. É o homem que não os aproveita, porque nós, enquanto homens, não aproveitamos o conhecimento do bem e do mal, porque nos alinhamos com o mal, porque não queremos enxergar o bem, porque achamos que pessoas que abusam de autoridade, que praticam, que falam por sofismas,
que subvertem a legislação estão agindo corretamente, salvando o Brasil. Negativo, eles estão afundando o Brasil na falta de solidariedade e de fraternidade, porque eles são o mal. Quem subverte a lei pratica a maldade. E diz aqui: é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Somos fracos, estamos vendo aí pelas enchentes do Sul. E aqueles que abusam da sua autoridade serão humilhados aqui em algum momento para que eles vejam a sua fraqueza. É agora? Não sei. Mas numa outra vida, com certeza. Porque nós já estamos passando isso em razão dos nossos crimes em vidas anteriores também. É isso. Vamos aqui para o Apocalipse do Caibar Schutter, já está em cima ali, 15 minutos já. O Cântico Novo, indubitavelmente, é o Espiritismo. E dos 144 mil fazem parte aqueles que estudam com amor esse todo harmônico e belo que constitui a filosofia espírita. João diz aqui numa frase, né, o cântico diz ainda o vidente, é um novo cântico diante do trono e das quatro criaturas viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados na terra. São os que seguem o Cordeiro e foram comprados dentre os homens para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Comprado no bom sentido, né? E aí o Caibar Schutter traz esses 144 mil, que na realidade são todos aqueles que praticam o Evangelho, os espíritas como o Cântico Novo, né? Mas aqueles que praticam o Evangelho são os comprados pelo Senhor, aqueles que Deus dá a necessidade de o querer. Deus não nos compra, olha, vou te dar tudo, uma boa vida, uma boa família, um bom emprego, e eu estou te comprando. Não, Deus nos compra pela necessidade. Deus é contrário ao senso, pessoal. A gente está vendo tudo aqui, olha quanta coisa contrária àquilo que nós pensamos. Então, Deus nos compra por meio da nossa necessidade. Nós precisaremos de Deus. Pronto, somos os 144 mil. A compra é o contrário. Deus nos dá necessidade para que nós o busquemos mais facilmente. Porque aqueles que vêm com facilidades, eles não buscam a Deus. Só no momento da necessidade, no momento da tristeza, do flagelo. É isso. Continua aqui o Caibar Schutter. Eles foram adquiridos para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro, porque é pelo seu trabalho constante na propaganda, quer como espíritos no invisível, quer como encarnados, que a verdade brilha e realça, concitando os homens à obediência dos preceitos da moral cristã. Afasta aqui o marxismo, que tem outro tipo de destruição, conforme Herculano Pires disse. E convidando-os à adoração do Ser Supremo em espírito e verdade, como ensinou o Mestre à mulher samaritana. É como Deus nos compra, buscando nos fazer trabalhar com o Evangelho. E aqui no 2019, a doutora fala de uma entrevista para o Chico, e diz aqui, Chico falou-nos do período de grande tribulação pelo qual passaremos. Acenou para um mundo de fraternidade verdadeira em relação à comunidade das nações para o qual devemos nos preparar. A entrevista foi em 92. Preparemo-nos para um mundo de fraternidade verdadeira, em nos referindo à comunidade das nações. Preparemo-nos, talvez, para abraçar os filhos de outras terras que virão até o coração de nosso país, buscando a paz desejada, que para eles tem sido tão difícil de ser alcançada. Como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a exemplificar
porque aprendemos e ensinamos o que constitui a razão de nossas vidas. Sem sofrermos, não poderemos consolar aqueles que sofrem. Deus é contrário senso. Como o professor Paulo, eu dizia, a gente tem que aprender com quem sabe. E eu só vou saber alguma coisa se eu estudar, se eu passar por essa coisa. A violência que existe no Brasil é a que existe no mundo. Mas, como povo, nós temos sabido honrar a destinação a que fomos chamados. Como povo, temos sofrido reviravoltas enormes, inconformações, dilapidações, faltas graves daqueles que foram chamados a dirigir nossos destinos. Mas as nossas mãos não se sujaram com sangue fraterno. As nossas. A de algumas pessoas, eu não digo nem o sangue, porque não houve derramamento de sangue, mas já houve uma morte lá na Papuda, né? Com presos políticos que não poderiam ser julgados pelo STF em razão da incompetência do tribunal para julgar pessoas que não têm foro por prerrogativa de função. Me desculpem falar isso, lembrar isso, mas Chico fala aqui das autoridades. E eu, enquanto advogado, enquanto jurista, eu preciso relembrar essa questão. Aquele preso Clériston, que sem processo, preso de forma preventiva, de forma ilegal, porque a lei não amparava a prisão dele, de nenhum deles, o processo também não poderia, né? Já tem sangue nas mãos. Nós, enquanto povo, não temos. Mas se nós nos aliarmos a quem pratica a iniquidade, a quem pratica a imoralidade evangélica, nós teremos as nossas consciências sujas de sangue também. Porque, como também nos ensinou o professor Paulo Rossi, nós respondemos pelo bem que não praticamos, pelo mal que praticamos e pelo mal que os outros praticam, pelo bem que deixamos de praticar. A coisa é difícil. Continua aqui o Chico. Mas as nossas mãos não se sujaram com o sangue fraterno. Quantos povos, por muito menos, acharam na rebelião e na indisciplina a porta falsa a que se atiraram para encontrar dificuldades muito maiores? Aqui ele fala das revoluções para derrubadas de governo. Aí vocês podem dizer, pô, mas aconteceu isso no 8 de janeiro. Não, 8 de janeiro foi um protesto e foi ali vandalismo. Esses vândalos, sim, eles se alinham a isso que o Chico diz aqui. Mas aqueles que não vandalizaram, que foram lá só para protestar, o que é um direito, é uma liberdade que temos, esses não se sujaram. Mas aqueles que praticaram vandalismo, esses sim devem responder muito pelo que fizeram, mas não no STF, na primeira instância, que é o lugar de quem não tem foro por prerrogativa de função. Somos, sim, uma grandeza da terra e em que nós renascemos. Somos filhos do coração do mundo, e o Senhor nos fortalecerá para sermos filhos também da pátria do Evangelho, quando soar a hora a que formos chamados para a grande renovação. Estamos sendo chamados agora. Precisamos nos renovar agora. Nós precisamos agradecer e honrar a Deus pela lei da destruição que está sendo feita agora, em que estamos preparados para isso. Então, façamos nossas preces pelo povo gaúcho, auxiliemos da forma que der para auxiliar, não caiamos em lorotas e papagaiadas de efeitos climáticos, porque isso já vimos que não tem nada a ver. A natureza sabe o que faz de tempos em tempos, né? E o que nos resta é agradecer a Deus por estarmos no Brasil hoje. E essa destruição faz com que a fraternidade aumente e dissipe a nuvem das brigas, das disseções, das cisânias, como a doutora Marlene gostava de dizer. Não caiamos nesse golpe. Coloquemos o Evangelho embaixo do nosso braço. O Evangelho é o nosso escudo e a doutrina dos Espíritos é a nossa espada. Não para ataque, mas para defesa. Defesa de nós mesmos, defesa do nosso planeta. Hoje não tem o nosso chat, então ficamos por aqui.
Releiam esses trechos que eu passei aqui, releiam a parte de lei da destruição, vamos observar tudo aquilo. E quem tem o 2019, leia também, porque chegamos no momento agudo da transição. Até 2035, como dizia o nosso Edival, muita coisa vai acontecer. E agora nós precisamos mostrar para aqueles que querem as dissensões, que querem as brigas, que querem o nós contra eles, que nós somos mais fortes porque nós temos Jesus como nosso orientador. Espíritas, aqueles que ainda estão no engano, aqueles que ainda se alinham a doutrinas nocivas para a sociedade, ainda tem. Até a próxima.